quem me convidou para atuar no processo do Neymar foram 2 advogados brilhantes, queridíssimos, né? O Salo de Carvalho e o Davi Tangerino, que já eram os advogados do Neymar. E eles, muito espertamente, sabendo que você era uma referência, uma advogada, mulher, criminalista, feminista. Sim, eles procuraram. Que é, né, o caso, você teria um outro olhar. Um outro olhar. Sim, sem dúvida. Porque eles mesmos falam assim, não dá pra ser um processo como esse, não dá pra só ter homem. Sim. Né? E em algum momento você ficou com medo de aceitar? Você teve alguma crise de consciência de aceitar? Como é que foi isso? Não, porque quando eu li o caso, eu imediatamente vi que esse rapaz estava sendo acusado falsamente de um crime de estupro. Ah, tá. Entendeu? E aí, então, antes de tudo, vou ler o caso, vou entender ler o o que está caso, acontecendo. Entender o caso, o que está acontecendo. Eu falei, deixa eu ler. A primeira coisa que eu pedi pra ele foi isso. Foi, deixa eu ler o caso. E quando eu li, ali… Porque tava fácil de ver que era… De fato, uma armação. Uma armação. Mas é que é um assunto delicado, né, Maíra? Porque a gente, senão, as pessoas falam o tempo inteiro que as mulheres fazem falsas denúncias. A gente sabe que essa é uma porcentagem… Exceção. Exceção da exceção, muito pelo contrário. A mulher só perde, né, quando ela faz uma denúncia verdadeira. Imagina uma falsa. Então, assim, é um caso emblemático, né, esse. Esse foi um caso emblemático. Acho que mexeu com toda a estrutura. Total. Porque, primeiro, uma grande advogada feminista defendendo o Neymar. Caraca, tipo, deu um tilt. Alguma coisa tá fora da ordem. Eu imaginei, na época, eu já sabia, já conhecia o seu trabalho, a gente já tinha tido uma ligação, eu falei pra você, a gente vai chegar lá. A gente teve uma ligação de muito afeto, né? Porque nós duas já vivemos um luto de perder um filho. Então eu já tinha maior carinho por você. E aí, quando rolou, eu falei, opa, mas peraí, algum motivo ela tem pra ter aceitado isso aí. Você sabe que essa é uma coisa interessante, porque todas as pessoas têm direito à defesa. Sim, né? isso a gente todo sabe. mundo tem direito à defesa. Mas eu tenho uma régua. Eu imagino. A minha régua é a seguinte pergunta. Eu vou ser uma boa advogada para esse caso? E isso depende de eu estar… né, para este tipo de crime, de eu estar confortável com a defesa. Né? Assim… Mas a sua régua tem a ver com a sua ideologia? Para crimes sexuais, crimes contra mulheres, sim. Sim, eu imagino. Entende? Porque, assim, eu teria muita dificuldade de defender, por exemplo, eu já defendi um homem acusado de abuso sexual da filha. Mas eu estava absolutamente convencida de que esse homem não praticou esse abuso sexual da filha. Se eu tivesse alguma dúvida, eu talvez tivesse muita dificuldade de defender, porque eu tenho filho pequeno, porque você confunde um pouco resumindo, aquilo ali, você só entra entende? num caso desse se você tiver certeza da inocência. certeza da inocência do cara, sabe? Porque eu tenho que estar confortável para defesa. Então, assim, mas, obviamente, faço aqui a ressalva. Todo mundo tem direito à defesa, ele vai arranjar um bom advogado pra ele, mas esse advogado não vai serei ser você. Pois é. E tudo bem, né? Entendeu? E tudo bem. Então, eu já tive, por exemplo, pra um determinado caso, eu fiz 5 reuniões com um cara só pra poder pegar a causa, sabe? Assim, porque pra saber se eu tava confortável ou não confortável. Então, no caso do Neymar, quando eu peguei o processo ali, eu vi na cara, porque as pessoas não conhecem as provas dos autos e do processo. E eu não posso falar delas. E a imprensa, né, não mostra e nem é para mostrar, porque o processo é sigiloso. O que eu posso dizer é que quando eu falei para eles assim, eu quero dar uma olhada no processo. Eu vi na cara que tinha elementos ali que aquele crime não tinha acontecido. Né? E são elementos que sequer apareceram na imprensa. E não aparecerão, porque nós não mostramos e nem iríamos mostrar, né? Porque a gente teve uma atuação muito discreta. Talvez outros advogados tivessem ficado dando entrevista, doidado. Vocês não mostraram pra quê? Pra não chamar a atenção desse… Não, porque o processo é sigiloso e a gente acha que tem que ser mesmo, sabe? Então, eles também, por incrível que pareça, apesar dele ser um cara muito famoso, eles também são muito discretos na relação na imprensa, em termos de entrevistas e tal. Para a imprensa, assim, sabe? Então não quiseram também mostrar e, enfim, o fato é que quando eu li aquilo ali, eu falei, bom, gente, aqui tem elementos muito fortes para a defesa, né? Pode deixar Davi Salo, tô confortável. E eles me chamaram, olha só, o mesmo argumento que pode ser utilizado para poder dizer, eles só te chamaram, olha a forma de dizer, uma coisa é dizer, eles só te chamaram porque você era feminista. A outra forma de você dizer é, que bom que eles te chamaram você sendo feminista. Porque eles chamaram justamente porque eles não queriam fazer uma defesa machista. E quase todos os processos de estupro são defendidos
pelos advogados do acusado de uma forma machista, entende? E esse poderia ter sido mais um. Assim, a gente tinha inúmeros elementos para usar em relação à moça, por exemplo. Não usamos nenhum. Sim. Por quê? Porque não faz a menor diferença. Menor, sabe? Eu não tenho que falar dela para dizer que um crime não aconteceu. Sim. Então, assim, o que a gente viu em alguns outros processos, né, que circularam por aí, assim, não faz a menor diferença quantos parceiros sexuais a mulher teve na vida. Não faz a menor diferença se ela posta foto de biquíni social, ou não tem foto de biquíni, ou tem foto pelada. Assim, uma prostituta pode ser vítima de estupro. Óbvio. Então, se uma prostituta pode ser vítima de estupro, pouco importa a vida sexual da mulher, sabe? O que a gente precisa, de modo geral, trabalhar ali para poder entender é se tem elementos, de fato, para reforçar a palavra dela, né? Ou se tem elementos para gerar uma dúvida razoável, né, concreta, de que aquela palavra possa não ter validade. Senta direito, garota.